Senhor nosso Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã na tua casa, reunidos, Senhor, para aprender mais da tua santa palavra. Te pedimos que, pelo poder do teu Santo Espírito, tu ilumine nossas consciências, abra os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para ver as belezas de Cristo e a tua revelação, Senhor, que ela possa transformar os nossos corações, nos conformar a pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus. Abençoe a cada irmão que está aqui, que eles possam compreender tudo o que será falado. Abençoe a mim também para que eu seja o mais claro possível e nos abençoe também no culto que prestaremos a Ti logo após esta EBD. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série intitulada Você Interpretou Errado. Como vocês podem ver no PDF, é um título bastante provocativo. Se vocês olharem o segundo slide, vocês verão que ela está baseada em um livro de mesmo título, escrito por um autor chamado Rodrigo Calça Lemos. A proposta de Lemos nesse livro, bem como a nossa ao longo dessas próximas aulas, é basicamente esclarecer o sentido de diversas passagens bíblicas que, por vezes, são mal interpretadas pelos evangélicos brasileiros. Esse é o nosso propósito com essa nova série. Trazer luz, trazer uma melhor compreensão de textos que muitas vezes nós compreendemos de maneira inadequada. Algumas interpretações equivocadas podem fazer com que uma pessoa passe a ter uma percepção errônea sobre si mesmo e sobre o próprio Deus. Outras interpretações desse tipo podem se tornar fonte de frustração, confusão e até mesmo enfraquecimento espiritual. Como cristãos comprometidos com a verdade, é nosso dever buscar o significado original da palavra de Deus, não como um fim em si mesmo, não apenas para enriquecimento intelectual, mas sim com o propósito de fazer com que nós tenhamos um relacionamento mais profundo com o Deus que se revela na palavra. Então, o nosso propósito é esclarecer textos, não para crescimento meramente intelectual, mas sim para o conhecimento na graça e no conhecimento de Deus. Para fins didáticos, as nossas aulas serão divididas, ao longo dessas semanas, em alguns blocos temáticos de acordo com os principais gêneros literários da Bíblia. A Bíblia, como vocês sabem, é uma compilação de 66 livros e nós podemos dividi-la tematicamente da seguinte maneira: livros narrativos, livros poéticos, livros proféticos, os evangelhos, e vamos incluir no estudo dos evangelhos o livro de Atos, as epístolas e o livro do Apocalipse. Por que a gente vai seguir essa divisão em blocos temáticos? Porque, muitas vezes, a má interpretação de um texto se dá em virtude da desconsideração do gênero literário no qual ele está incluído. Às vezes, aquilo que era para ser lido como figura de linguagem é lido de forma literal, porque a pessoa desconhece ou não leva em consideração o gênero literário da obra que ela lê. Então, o nosso propósito vai ser analisar porções de textos, 2, 3, 4, 5 textos dentro dos livros narrativos, 3 ou 4 textos dentro dos livros poéticos e assim sucessivamente. Por ora, antes de adentrarmos nessa questão, eu gostaria que você voltasse os seus olhos para a terceira imagem desse documento que eu enviei. Todos conseguiram acesso? Todos conseguem? A terceira, é o terceiro slide. Vocês podem ver que tem uma caneca nessa imagem. Essa é a caneca do Senhor meu Pai. Ele ganhou essa caneca num congresso de homens na igreja da qual ele faz parte. E vocês podem ver que o versículo que está gravado nela é o texto de Isaías 41, versículo 6, que diz: Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Vocês vão de concordar comigo que, pensando em um congresso de homens, pensando em um culto que visa a fraternidade entre irmãos do sexo masculino em Cristo, essa é uma frase muito boa. Essa é uma frase que indica, por exemplo, irmandade, ela fala de auxílio, de encorajamento mútuo. Então, é uma frase que, à primeira vista, parece muito interessante, muito apropriada para você grafar numa caneca própria de um congresso de homens. Porém, tem um problema com essa frase. Essa passagem, e quem a profere, essas palavras, não são os israelitas, mas sim homens ímpios, estimulando uns aos outros na feitura de ídolos. Vamos abrir em Isaías 41?
Meu pai nem sabe disso. Qual é o contexto de Isaías? Isaías ele está escrevendo para aqueles israelitas que estavam exilados na Babilônia. Israel havia sido uma nação ímpia durante muito tempo e Deus proferiu juízo por meio do reino da Babilônia, levando à destruição da nação de Israel e ao exílio de muitos israelitas, maior parte deles, na região da Babilônia. Nesse capítulo 41 em específico, Deus está anunciando que vai levantar um conquistador vindo do Oriente para destruir os inimigos dos filhos de Israel. Vejam o que ele diz no versículo 2. Versículo 1 primeiro. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada, como o pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Então Deus está falando que esse justo, esse homem que vem do Oriente conquistando as nações, foi levantado por ele mesmo. Pelo contexto, nós sabemos que esse conquistador vindo do Oriente é o rei da Pérsia, Ciro. Deus está falando que Ciro foi levantado por ele para destruir os inimigos de Israel. E o que é que acontece? Deus está afirmando que vai levantar esse homem e destruir os inimigos de Israel. Diante desse avanço militar de Ciro, desse rei que vem do Oriente, as nações pagãs, que o texto chama de ilhas, vejam o versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas. Versículo 5. As ilhas o viram. Ilhas era o termo que Isaías utiliza para se referir a nações distantes, a nações longínquas. Então, os homens dessas regiões, dessas ilhas, eles temem esse conquistador que está vindo do Oriente. Eles têm medo desse rei que Deus levantou para destruí-los. E vejam o que diz o versículo 5. As ilhas o viram, viram esse conquistador do Oriente, e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. O versículo 6, que é justamente o versículo que está grafado na caneca, ele está descrevendo não amizade ou irmandade entre irmãos, entre israelitas, mas sim o esforço dos artesãos e dos ourives dessas ilhas, desses homens pagãos, para construírem ídolos. Porque a ideia era a seguinte: no mundo antigo, não eram só os exércitos que lutavam, os seus ídolos lutavam por você. Então, diante desse avanço militar, eles se empenham na construção de ídolos. É por isso que o versículo 6 diz: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Agora leiam o versículo 7 comigo. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. A NVI traduz os versículos de 5 a 7 assim: as ilhas viram isso e temeram. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Então percebam que isso que está escrito na caneca é justamente o contrário daquilo que quem grafou almejava. É um dito, é uma frase dita por pagãos, estimulando-se mutuamente na feitura de ídolos. Diante disso, a pergunta que devemos nos fazer é: por que nós interpretamos a Bíblia de forma errada? Hoje é muito comum ver alguns versículos sendo citados nas redes sociais, em canções, em conversas cotidianas e até mesmo em algumas pregações. Porém, irmãos, em algumas dessas situações, os textos são retirados do contexto, como nós vimos nesse versículo 6 de Isaías 41, e acabam por perder o seu significado original, acabam por não comunicar aquilo que o autor queria originalmente. E isso é um grande perigo. Por quê? Porque errar na interpretação da Bíblia não é o mesmo que errar na interpretação de um autor clássico. Você interpretar equivocadamente Fernando Pessoa, Machado de Assis, Clarice Lispector, Dostoiévski é uma coisa. Você pode ser meramente
ter um mero desconhecimento daquilo que esses autores estão falando e não haverá grandes consequências nessa questão. Porém, com a Bíblia é diferente. A Bíblia não é um simples livro. Ela não é uma simples obra de literatura clássica. Ela é a palavra de Deus, de modo que interpretá-la de forma incorreta pode levar à deturpação de doutrinas, pode gerar contendas entre irmãos, pode alimentar frustrações a partir de falsas compreensões de Deus e pode, finalmente, afastar pessoas de Deus. Então vejam, nós devemos ser cautelosos na interpretação da Bíblia e um dos meus propósitos com essas aulas que nós estamos desenvolvendo é justamente muni-los com ferramentas para que vocês tenham uma leitura mais adequada da Bíblia a fim de crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Em outras palavras, a má interpretação bíblica não é apenas um erro intelectual, mas sim um risco espiritual. Então, o autor do livro, que eu estou usando como base, Rodrigo Calça Lemos, ele apresenta na sua obra 7 motivos que levam uma pessoa a interpretar a Bíblia de forma equivocada. O primeiro motivo está aí no quarto slide, que é a leitura isolada de versículos. Esse talvez seja o principal erro que as pessoas cometem ao ler a Bíblia. Ao invés de lermos todo o contexto, todo o capítulo e todo o livro, muitas pessoas escolhem um único versículo e o leem de modo isolado, sem levar em consideração o que veio antes, sem levar em consideração o que veio depois e sem considerar o fluxo do raciocínio do autor. Foi justamente isso o que aconteceu nesse texto que a pessoa gravou na caneca. Ao invés de considerar aquilo que Deus disse antes, falando que ele levantaria um conquistador vindo do Oriente, e ao invés de ler o que veio no versículo 7, que é o que vem posteriormente, ela leu o versículo 6 e falou, olha, que texto bonito. Está dizendo aí que um ou outro ajudou e o seu irmão disse, esforça-te. É esse mesmo que eu vou usar para o Congresso de Homens. Texto bonito, mas ela não considerou o contexto. E ela acabou usando um texto que fala de pagãos se auxiliando na feitura de ídolos. Esse tipo de erro, leitura isolada, ele também é reforçado entre muitos cristãos por meio daquelas chamadas caixinhas de promessas. Quem sabe o que são as caixinhas de promessas? Já tiveram caixinha de promessas? Caixinha de promessas é Capricho Cristão, revista. É uma caixinha que tem vários textos bíblicos isolados que você basicamente lê diariamente. É interessante, estava pensando agora uma piada. Se você nunca teve uma caixa de promessas ou um imã do esmilinguido na geladeira, então você não está na fé. Todo mundo já teve. Um bom crente já teve uma caixinha de promessas, nos tempos da ignorância. Então, um texto que é muito utilizado nessas caixinhas é o texto de Jeremias 29. Vamos abrir? Jeremias 29, 11. É um claro exemplo de como um texto isolado, como um versículo isolado, pode levar a uma compreensão inadequada. O irmão que achar pode ler? Jeremias 29, 11. Agora, a gente está falando da interpretação da cabeça do espectro, do Dostoiévski e a Bíblia, eu lembrei da que eu já falei antes, lá na época do Renascimento, das perseguições religiosas, uma coisa interessante que eles tinham na mentalidade é que eles consideravam o herege pior do que o ladrão. Né? Porque o ladrão roubou o seu bem, mas o herege roubou a sua alma. Então é exatamente isso que pode ocorrer também com a interpretação errada da Escritura. O irmão que achou pode ler, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim esperado. Então, qual é a reação de uma pessoa, por exemplo, quando ela pega um dos papeizinhos da caixinha de promessas e lê um texto como esse? Ela fala, glória a Deus, o Senhor tem pensamentos elevados para mim, vai me abençoar no meu trabalho, nos meus projetos, etc. E esse versículo é tomado por muitos como se fosse uma promessa de prosperidade e sucesso para nós hoje. Porém, irmãos, o contexto, ou seja, aquilo que vem antes e aquilo que vem após o versículo 11, nos mostra que essa promessa de Deus não é dirigida necessariamente a nós hoje, mas sim aos israelitas que estavam no cativeiro babilônico.
E, além disso, a promessa não consiste meramente em prosperidade material, mas sim em retorno à terra prometida. O rei Nabucodonosor havia invadido Israel, destruído a cidade, o templo, e levado muitos israelitas para o cativeiro. E muitos israelitas almejavam retornar para a sua terra. Então é essa promessa que Deus está fazendo. Vamos ler o versículo 1, de Jeremias 29. A gente vai ler o 1, depois você já vai ler do 8 ao 14. Diz o texto: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aos que restaram dos anciãos do cativeiro. Vejam, os destinatários, aqueles que estavam no cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, destinatários são o povo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado para a sua nação. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: Certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, Jerusalém. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual era o fim que eles esperavam? Retornar à sua terra. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa é aquela famosa profecia que os teólogos chamam de sensus plenior, que ela tem dupla realização. Ela tem uma realização tanto para os israelitas, como de fato eles retornaram para a terra, mas se vocês perceberem, Deus está prometendo também que vai congregar pessoas de todas as nações para servi-lo, para buscá-lo, que é o contexto da nova aliança. Mas no contexto imediato, esses pensamentos que Deus tem a respeito das pessoas para quem ele se refere é justamente em relação aos israelitas. Deus havia os destruído, havia mandado um rei pagão destruí-los por causa de sua idolatria, mas agora Deus está prometendo que os fará retornar e se permitirá ser cultuado por eles como outrora fora cultuado, com a construção do novo templo e assim sucessivamente. Alguém quer falar? Esse versículo 11, do Espírito Santo, é exatamente assim que você está falando. Mas, da mesma forma que a gente pode interpretar esse versículo como um princípio da benignidade de Deus. Sim. Uhum. O próprio Salmo 118, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele revela o caráter de Deus, né? Embora a promessa seja especificamente, mas nós podemos extrair algo do caráter de Deus desse texto. Uma outra prática muito comum, e agora eu peço que você volte seus olhos para o slide de número 5, é a chamada sortes bíblica, ou em português, sorte bíblica. O que é essa prática? É aquela famosa prática de você pegar a sua Bíblia, você abre, você fecha os olhos primeiro, você ora, depois você abre a sua Bíblia e aponta o dedo em um local aleatório e toma esse versículo para o qual o seu dedo está apontado como uma revelação de Deus. Qual o problema com isso? O problema é que essa prática ela é de origem pagã. Ela era praticada pelos povos antigos, na Grécia e em Roma, com ossos. Então você lançava ossos e os ossos te davam algum tipo de revelação. Ou você lançava pedras e a pedra que caísse te revelava alguma coisa. Com o tempo, essa prática de origem pagã, ela foi transportada para dentro da igreja cristã. Então, muitos dos primeiros cristãos, com uma compreensão equivocada da Bíblia, faziam isso. Eles pegavam, não havia códex ainda, né? Mas eles pegavam um pergaminho, fechavam os olhos e apontavam. E achavam que aquilo era uma revelação específica de Deus para aquele momento específico. Mas qual o problema com essa prática? É que ela transforma a Bíblia em uma espécie de oráculo. É como se a Bíblia fosse uma espécie de horóscopo cristão. Em vez de ler o texto
com o seu contexto, no seu capítulo, a pessoa busca uma mensagem isolada, uma mensagem desconectada do contexto, desconectada da intenção do autor original e também da intenção do Espírito Santo que a inspirou. E isso abre espaço para interpretações absurdas. Tem até uma... Como é que é aquela piada, Túlio, do cara que... Ele estava passando muita dificuldade, aí resolveu abrir a Bíblia para ver o que Deus tinha para falar para ele, né? Aí abriu a Bíblia, botou o dedo no versículo e Judas foi e se suicidou. Aí ele disse, não é essa não. Aí fechou, abriu de novo, aí abriu a Atos 22, vai tu e faz o mesmo. Aí fechou de novo, abriu de novo, aí botou o dedo e por que te demora? Então, esse é um dos perigos. Esse nome latim esquisito, mas isso é muito comum. Eu, pelo menos, já fiz isso algumas vezes, há muito tempo, que é justamente isso. Você abre a Bíblia, você está no momento de... Você quer uma resposta de Deus. Então, você vai lá, fecha os olhos e aponta. Só que isso pode gerar equívocos. Imagine, por exemplo, um jovem solteiro chamado Joãozinho. Joãozinho ele tem 24 anos e ele está interessado em uma moça piedosa da igreja há algum tempo. Porém, Joãozinho ele tem dúvidas. Ele tem dúvidas se aquele é o momento propício para ele adentrar em um relacionamento. Ele se pergunta, será que é a vontade de Deus? Será que não é melhor ficar sozinho para servir melhor ao Senhor? Então, Joãozinho, em um momento de ansiedade, ele pratica justamente isso. Ele ora, fecha os seus olhos e abre a Bíblia. Ele aponta o dedo para o texto de 1 Coríntios 7, 27. Abram comigo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27. Diz o texto: Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Então, Joãozinho lê esse texto e o coração dele dispara. O que é que ele pensa? Deus está falando comigo. Deus está falando para eu ficar solteiro, então é melhor não procurar ninguém. Então, Joãozinho, a partir dessa compreensão, oriunda dessa prática de origem pagã, ele se afasta daquela moça. E com o tempo, o baterista da igreja conquista a moça, que é sempre um baterista. Porém, o que Joãozinho não sabia é que nesse capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele estava respondendo a perguntas da igreja de Corinto, que naquele momento vivia em um contexto de forte perseguição. Os irmãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e até mesmo por judeus que queriam matá-los. Nesse sentido, o apóstolo Paulo não está proibindo o casamento nem dizendo que todo solteiro deve permanecer solteiro para sempre. Ele está dizendo que, naquele contexto de perseguição, naquele contexto de adversidade, seria melhor que aqueles que fossem solteiros não se casassem, dado o contexto de perigo. Mas ele não está, de modo nenhum, determinando um celibato perpétuo. Tanto é, vejam os versículos 8 e 9. Nesses versículos, ele fala que pessoas devem se casar. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Então vejam como o contexto é importante. Paulo está falando de perseguição e instrui, dá um conselho para que as pessoas não se casem, dado aquele contexto de adversidade sob o qual a igreja de Corinto estava submetida. Mas não há uma ordem de Paulo nesse sentido. Então Joãozinho ele ignorou esse contexto e ele transformou um conselho de Paulo em um contexto específico, em uma regra absoluta, em uma doutrina que não foi a intenção original de Paulo. Então esse é um exemplo bíblico de como a prática da sorte bíblica, dessa prática de apontar o dedo para a Bíblia aleatoriamente, pode gerar decisões precipitadas. Joãozinho se precipitou na sua decisão. Ele pode trazer uma falsa sensação de direção divina. A pessoa pensa, olha, apontei o texto fala exatamente aquilo que está acontecendo comigo. Então é Deus falando comigo. Só que às vezes, na maioria das vezes, isso não é verdade. Ele é um bom exemplo das circunstâncias que o Império Romano estava atravessando nesse período em que as cartas foram escritas. Né? No que Jesus profetizou em Mateus 24, Lucas 12 e Marcos 13,
tempos muito difíceis, esses tempos que estavam assim, antecedendo a destruição de Jerusalém. Para que Jesus estava falando ali, os irmãos proféticos, era um desenrolar do tempo em que as epístolas foram escritas. Então, para finalizar esse primeiro tópico, alguns conselhos práticos. Primeiro pratique a leitura bíblica contextualizada. Antes de você ler um versículo e aplicá-lo à sua vida, leia, de preferência, todo o livro, mas se não der, leia pelo menos todo o capítulo, a fim de compreender qual é o sentido daquele versículo específico que você leu e que chamou a sua atenção. Pergunte-se o seguinte: o que o autor disse antes? O que o autor disse depois? Qual é o fio condutor do pensamento? Qual é o contexto no qual o autor escreveu? Então, é interessante, é ideal que você leia pelo menos todo o capítulo e, de preferência, todo o livro bíblico. Segundo conselho é justamente para abandonarmos essa prática da sorte bíblica. Não faça isso, não leia a Bíblia diariamente com essa prática de fechar os olhos e apontar aleatoriamente para um texto. A intenção original do Espírito Santo, ao inspirar os autores bíblicos, não foi para que nós lêssemos um versículo isoladamente. Seria o mesmo que nós pegarmos uma carta, por exemplo. Imagine, sua mãe te enviou uma carta de outro estado. E aí você começa a ler a carta da metade. Você não vai entender. Existe uma intenção, existe um fluxo de raciocínio ao longo de toda a carta que demanda que você leia o contexto. Pode falar. Mas colocando um ponto de entendimento, será que a sorte não pertence a Deus? A sorte, você fala em que sentido? Não, na verdade, sorte era o nome dos instrumentos que eles utilizavam para chegar a uma decisão divina. Isso é uma prática que é oriunda desde o Antigo Testamento. Havia o Urim e o Tumim, que eram pedrinhas que você lançava e Deus inspirava aquilo. Porém, embora isso fosse um meio de revelação no Antigo Testamento, e nós podemos encontrar isso em Atos, por exemplo, o autor de Hebreus nos fala que a revelação final de Deus vem pela pessoa de Jesus e as palavras de Jesus estão grafadas no texto. Então, nós não podemos, a partir de um texto narrativo, como é o texto de Atos, a partir de um texto que não é prescritivo, trazer para nós a prática das sortes bíblicas. Não é ordenado a nós fazer isso. Era algo muito próprio daquele contexto. E como o Túlio disse, o período ali entre a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém é um período de transição. Então, existia muita coisa que estava vigente naquele tempo que hoje já não está mais vigente. Essa, além de não ser uma prática prescrita para a igreja, também é uma prática que cessou, por assim dizer. Sim, só para o Paulo tem razão quando ele diz que a sorte pertence a Deus. O nosso símbolo de fé fala isso, né? No sentido de que nós temos que verificar a providência acontecendo e saber que tudo que acontece não acontece por coincidência, acontece porque Deus está construindo a história, né? Então, assim, de fato, em que área da minha vida eu poderia aplicar essa verdade bíblica? Então, assim, se eu chego 5 minutos antes no ponto, eu peguei o ônibus, ou se eu chego 5 minutos depois, eu perdi o ônibus, foi coincidência? Não, Deus tem seus próprios propósitos, a sorte pertence a Deus. Certos projetos que eu faço dão certo, outros não dão certo. Por quê? Porque a sorte pertence a Deus. Pessoas ganham dinheiro com, às vezes, um mínimo esforço e outras trabalham muito e, às vezes, não conseguem. Por quê? Porque a sorte pertence a Deus. Porém, quando nós vamos aplicar aquilo que Deus nos revelou, não faria sentido aplicar esse texto, porque, como você está explicando aí de maneira bem clara, Deus escolheu uma maneira de se comunicar conosco e tentar entender o que Deus está falando pela metade da carta, como você está dizendo, nos impossibilita de entender o que Deus está falando. E assim, essa prática também ela pode denotar diversas questões. Por exemplo, normalmente quem faz isso é uma pessoa que não tem um hábito de leitura bíblica constante. Porque quem está lendo a Bíblia, primeiro que já tem, nosso dia é muito corrido, ninguém já tem como tempo. Então quem tem programa de leitura bíblica dificilmente vai ter tempo para ficar botando o dedo lá e achando o que Deus quer falar. Outra é uma falta de percepção de conhecimento adequado do nosso relacionamento com Deus. Isso dá muito assim, será que Deus hoje está satisfeito comigo? Será que não sei, cometi um pecado? Será que Deus já se abrandou? Será que a minha
sorte mudou, as coisas não dão certo, aí eu fico testando ali a minha sorte apontando o dedo para a Bíblia. É uma falta de compreensão no sentido de que Deus não me ama mais hoje do que já me amou e do que me amará. Deus está sempre satisfeito comigo, se eu estou em Cristo. Deus está sempre disposto a me perdoar. E no mesmo sentido, os meus deveres, as minhas obrigações, a Bíblia já revelou também. Então eu não preciso apontar o dedo na Bíblia para saber o que eu preciso fazer hoje. A Bíblia já está revelada. É só eu pegar os mandamentos, os textos normativos, aquilo que os nossos símbolos de fé dizem. Então eu já sei o que Deus quer para mim. É só eu olhar ali. Sabe? Agora, como a providência vai se desenrolar, não cabe a mim. Se Deus eventualmente quiser revelar, ele vai revelar. Mas isso é algo extraordinário que pertence a Deus. Uhum. Eu acho que, em outras palavras, muita gente aprende, né? Os decretos de Deus, homem nenhum desobedece os decretos de Deus. O homem desobedece a vontade revelada de Deus. Então, Deus não queria que o Joãozinho casasse lá com a menina, do baterista assim? Sim, Deus não queria. Mas, assim, o método que o Joãozinho usou não é o método correto. Eu lembro de 2 Tessalonicenses 2, Deus manda a operação do eu para que pessoas creiam na mentira. Então, até a operação do eu é um decreto de Deus. Mas a gente está sendo apresentado assim, de forma correta que nós devemos usar para conhecer a vontade de Deus. Não é essa que nós usamos. Mas a vontade de Deus foi feita? Foi. Já que você está aí procurando, só para complementar, eu acompanho o pastor, ele é presidente da Convenção Batista Reformada no Brasil, Daniel Lewis, o Leeds, ele é descendente de pais americanos, ele é brasileiro. Ele é um excelente pastor. Ele, por acaso, eu estava vendo uma mensagem dele, um corte Por acaso. Por acaso, eu estava vendo um corte de uma mensagem dele, ele estava falando exatamente isso, ele estava usando uns exemplos muito interessantes no nosso contexto, né? Ele estava contando a história de um camarada que ganhou, acho que eram 20 milhões de dólares, um garoto jovem, 17 anos, ganhou 20 milhões de dólares num jogo de videogame, jogando videogame. Como existem coisas assim que podem mudar a vida da pessoa, e aquele garoto começou a jogar videogame, porque toda criança começa a jogar videogame, ele tem uma certa aptidão, mais do que os outros. E aí estava contando casos assim muito impressionantes, como a vida da pessoa muda de repente, ela não espera aquilo ali, usando exatamente o texto que o Romulo falou. A sorte pertence a Deus. Então nós sabemos que Deus está conduzindo todas as coisas. Então às vezes a gente pensa assim, poxa, se aquele projeto que eu fiz, eu estava na cara do gol para mudar a minha vida. Poxa, mas não é, porque eu queria que tivesse acontecido. A gente lembra da criação da igreja, por exemplo, de Filipos, em Atos 15, 16 ali. Paulo cismou que ia para determinado lugar, mas o Espírito do Senhor o impediu. 2 vezes ele tentou ir e o Espírito não permitiu. E ele acaba em Filipos e lá nasce a igreja, na casa de Lírio e tudo mais. Então é nesse sentido que Deus está cobrindo da providência que a sorte pertence ao Senhor. Não existe coincidência. Mas acho que mas acho que o Romulo está falando da prática em si de tirar sorte. Era um meio antigo, né, que foi utilizado naquele contexto, mas Tem denominação que usa esse ritualismo para justificar a consulta da palavra. macumba gospel. Estou falando Passou de Jesus. É macumba. Já dizia o poeta. Então, E nesse caso, tirar sorte ali, embora seja descritivo, alguns até reformados dizem, em caso de, por exemplo, de impasse, né, uma escolha que uma pessoa fizer como aconteceu, é legítimo você orar e sortear. Até porque ali não foi uma sorte aleatória, havia 2 candidatos. Houve uma escolha para uma eleição prévia, digamos assim, e na dúvida, no impasse ali entre 2 pessoas, tirou-se a sorte, mas não foi uma sorte aleatória. Abdicamos de continuar a discutir, Exato. abdicamos de querer controlar tudo e agora vamos deixar isso na mão de Deus. Isso é algo assim. Mas veja, é um texto descritivo também. Nesse contexto de transição da antiga aliança para a velha aliança, eram judeus que tinham toda a Torá como regra. vamos para o slide 6 agora, do nosso documento. O segundo motivo, nós vimos que o primeiro motivo para nós interpretarmos a Bíblia equivocadamente é a leitura isolada de versículos. Vimos alguns exemplos que mostram
quais são as consequências danosas que isso pode causar. E o segundo motivo é o desconhecimento dos gêneros literários. Os irmãos sabem que a Bíblia é composta por livros que pertencem a diferentes gêneros. Então, nós temos livros narrativos, como o livro de Gênesis, nós temos livros poéticos, como o livro de Salmos, nós temos livros legais, como os livros do Pentateuco, proverbiais, também chamados de sabedoria, livros proféticos, epístolas e livros ou livro apocalíptico, dentre outros. Cada um desses gêneros possui características próprias e exigem uma abordagem específica de leitura. Tratar, por exemplo, um poema como se fosse uma doutrina pode gerar confusão. Às vezes, desconsiderar que um texto ele é poético ou ele é simbólico e tomá-lo literalmente pode gerar confusão. Vamos abrir Mateus capítulo 5, dos versículos 29 a 30. Mateus 5, 29 a 30. Qualquer irmão que achar pode ler, por gentileza. Portanto, se eu tenho o direito de te escandalizar, não você é melhor do que se prevenir. Seja todo o teu corpo lançado. E se tu não tem direito de te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor do que os teus membros se percam, seja todo o teu corpo lançado. Obrigado. Uma passagem como essa, esse dito de Jesus, se interpretado literalmente, ele pode ocasionar consequências trágicas, como pessoas achando que precisam se mutilar para evitar o pecado. Há quem diga que Orígenes de Alexandria, um dos primeiros pais da igreja, ele se castrou com base nesse texto e em outros textos de Jesus para não cair no pecado da imoralidade sexual. Ele interpretou literalmente esse texto. No entanto, o que a gente precisa saber é que Jesus aqui está utilizando uma hipérbole, uma figura de linguagem, um exagero intencional que é típico do ensino de Jesus. Ao utilizar esse recurso, Jesus quer nos mostrar, por um lado, a gravidade do pecado, ele leva ao inferno, todo o seu corpo para o inferno, e, por outro, ele quer inspirar nos seus ouvintes e nos seus leitores a disposição radical para enfrentar o pecado. Não é, nesse sentido, uma ordem para automutilação física, não é uma ordem para você cortar literalmente a sua mão ou para você arrancar literalmente o seu olho. Quer ver um exemplo? Um exemplo sábio de aplicação desse princípio que Jesus ensina é o evangelista Billy Graham. Billy Graham, junto de sua equipe, ele tinha uma regra de nunca ficar sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa. O propósito, segundo ele, era evitar tentações sexuais e se proteger de acusações falsas e de escândalos que pudessem ocasionar prejuízo para o seu ministério. Os irmãos sabem que Billy Graham foi um homem de Deus, talvez o maior evangelista do século XX, e vejam o que ele diz sobre essa regra que ele firmou junto com sua equipe. Todos nós conhecíamos evangelistas que haviam caído em imoralidade enquanto estavam longe de suas famílias por causa de viagens. Fizemos um pacto entre nós para evitar qualquer situação que pudesse dar a mínima aparência de comprometimento ou suspeita. Daquele dia em diante, eu não viajei, não me encontrei, nem comi sozinho com nenhuma mulher que não fosse minha esposa. Decidimos que o mandamento do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo também seria nosso. Fuja das paixões da mocidade. Então percebam que, sem arrancar literalmente as suas mãos, sem arrancar literalmente o seu olho, Billy Graham cortou, entre aspas, toda e qualquer situação que pudesse fazê-lo incorrer em imoralidade sexual. Esse é um bom exemplo de como uma interpretação adequada da Bíblia leva a uma vida de piedade. Ele afastou de si, e a sua equipe também afastaram qualquer situação que pudesse fazê-los cair em imoralidade. É interessante que não foi só uma questão própria de eles mesmos caírem em imoralidade, mas também para evitarem falsas acusações. Eles podiam entrar no elevador, uma mulher mal intencionada podia acusá-lo de assédio. E aí acabou o ministério do Billy Graham. Quantas pessoas teriam deixado de se converter porque ele foi acusado e isso mancharia o seu ministério? Então essa é uma boa interpretação do texto de Jesus. Jesus está utilizando uma hipérbole. Então nós devemos conhecer o gênero literário. Conselho prático, portanto. Identifique o gênero literário antes de interpretar. Ao ler um texto bíblico, pergunte: eu estou diante de uma poesia
uma narrativa histórica, uma profecia, uma carta, um provérbio ou um texto apocalíptico? Como eu disse há pouco, cada gênero literário ele tem regras próprias de interpretação. Por exemplo, o livro do Apocalipse, ele é um livro que predominantemente faz uso de símbolos, de figuras, de imagens figurativas. Quando João fala, por exemplo, da besta que emerge no mar, do capítulo 13, ele não está falando de uma fera, de um animal literal gigante que vai sair do mar. Isso é uma figura. Não está falando de um bicho gigantesco. Quando eu era pequeno, eu tinha uma Bíblia ilustrada, né, que mostrava o bicho gigantesco. Eu falei, caraca, como é que vai enfrentar isso? Mas não é uma criatura literal. João está utilizando um símbolo que, se eu não me engano, se refere ao Império Romano, não é? A besta que emerge do mar? E lá são os povos gentios. Então, essa besta são povos distantes. E o que vai... Oi. Ontem eu estava falando sobre isso, eu estava em meio ao meu filho, que hoje não acredita em nada, mas os amigos dele falando, mas tem várias interpretações da Bíblia, né? Acusar, e falando dessa questão do Apocalipse, do que está muito de ler Apocalipse. Eu falei, então, da besta, aí o cara, besta, mas. Então, quando você lê esse sentido, aí eles fazendo várias perguntas. E a gente estava indo nesse sentido, né? E até a questão do erro, a operação do erro. A Fábio falou assim, então, se eu tiver fé nessa caneca, e se ela me falar, não foi a caneca que te curou. Você vai acreditar na caneca, mas não foi a caneca. E também isso tem resposta. Todas essas perguntas que vocês têm, tem resposta. Aí também ataca muito o cara falou assim, mas como que a gente sabe? A Bíblia é um livro velho, antigo, mas essas perguntas já foram feitas. É que vocês partem da agora para frente. Vocês têm que perguntar e falar assim, eu já pesquisei sobre isso. Então, assim, essa conversa sempre está no meio do pessoal que não tem na Bíblia, né? Que não tem Bíblia. E aí é bom essa aula porque a gente tem que ter resposta. Porque eles param e perguntam assim, muitas vezes, quando a gente descobre o sentido original do texto, às vezes é decepcionante, né? Quando eu descobri que não era uma besta literal, eu fiquei triste, pô. Porque eu achava que eu ia enfrentar a besta de fuzil. Esse é um texto que a gente vai falar, a gente vai abordar isso. Tem mais um tópico, mas não vai dar para a gente terminar hoje. Então, vamos ficar só com esses dois por enquanto, que é a leitura isolada de versículos. Evite fazer isso. Evite ler versículos isoladamente. Leia, de preferência, o texto, o livro como um todo. Por exemplo, se você for ler o Evangelho de Mateus, não comece do capítulo 7. Comece do capítulo 1 e vá prosseguindo. E também reconheça o gênero literário. Veja qual é o gênero no qual aquele texto está inserido. Na semana que vem nós vamos falar dos outros cinco erros que nós cometemos e depois, posteriormente, a gente vai adentrar em versículos propriamente ditos. Vamos ficar de pé? Pode orar? Pai Santo Bendito, nós louvamos outro nome, Senhor. Muito obrigado pelo grande privilégio de estarmos reunidos uns com os outros na Tua Santíssima Presença, Senhor, nesse local que o Senhor designou para que nós nos reuníssemos, para que a nossa fé fosse edificada, para que a Tua Santíssima Palavra fosse pregada. E nós te louvamos, Senhor. Temos a Bíblia aberta, a Bíblia traduzida no nosso idioma, e temos capacidade intelectual e espiritual de compreendermos aquilo que está escrito, Senhor. Sabemos que temos muito a avançar e crescer, por isso te pedimos a Tua capacitação, Senhor, no poder do Teu Espírito, que o Senhor nos ilumine, Pai, para que nós possamos a cada dia mais seguir nessa caminhada que o Senhor propôs para nós de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Continua abençoando o Luan e continua abençoando também, Senhor, tudo aquilo que vai ser feito no dia do Senhor na Tua Santa Casa, porque nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.